Alguns homens simplesmente param de falar sobre isso. Outros disfarçam com piadas. E há aqueles que fingem não se importar mais, como se fosse natural aceitar o fim do prazer como parte do envelhecer. Mas lá dentro, lá no silêncio do corpo e da alma, existe uma frustração que não passa. Uma mistura de vergonha, de dúvida, de um luto que ninguém reconhece, o luto pela própria virilidade. Não é só o sexo que se vai, é uma parte da identidade. Um pedaço do homem que começa a sumir diante do espelho. E talvez você não tenha contado para ninguém, mas eu sei que você sente. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área, mas hoje eu quero te convidar a olhar para tudo isso com outro olhar. Um olhar que não julga, um olhar que não acusa, um olhar que entende e que mostra um caminho. Porque a verdade é que há uma chave, uma simples chave fisiológica que acende novamente a chama da potência. E essa chave pode ser ativada com algo tão cotidiano quanto um copo, uma bebida. Sim, uma bebida, mas não qualquer uma. Uma que atua direto onde tudo começa. Na circulação, na respiração do corpo cavernoso, no lugar onde a ereção se forma de verdade. E não, isso não é mágica, não é milagre, é ciência, é biologia masculina madura. É o despertar de um sistema que nunca te abandonou, ele apenas adormeceu. E como todo corpo que dorme, ele pode ser acordado. Aos poucos, com respeito, com inteligência, com o ritmo certo. Neste vídeo eu vou te mostrar o que está por trás disso, o que ninguém te contou sobre o que realmente impede e o que realmente ativa uma ereção forte, natural, mesmo depois dos 60. Porque não é tarde, porque você ainda está aqui. E o seu corpo, mesmo calado, ainda quer viver. Há algo que age em silêncio, algo que começa muito antes do problema aparecer, algo que muitas vezes você nem percebe, até que um dia o corpo não responde mais. Esse algo tem um nome, má circulação. Mas não é qualquer má circulação. É aquela que se instala devagar, sem dor, sem alarde, minando sua potência dia após dia, mesmo quando o desejo está presente, mesmo quando o pensamento está aceso, quando a vontade pulsa forte dentro de você. É aí que mora a frustração, quando você sente vontade, mas o corpo não acompanha. Como se o motor ligasse, mas o combustível não chegasse. Como se algo estivesse bloqueando o fluxo. E está. É o endotélio, uma fina camada que reveste seus vasos sanguíneos. Quando jovem, esse tecido é elástico, vibrante, cheio de vida, mas com o tempo se inflama, se endurece. E quando isso acontece, o sangue já não flui como antes. O pênis precisa de um fluxo intenso, veloz, firme. E sem isso, não há ereção que resista. Essa disfunção endotelial começa bem antes da impotência aparecer. Começa com sinais quase bobos, uma dormência nas pernas, um cansaço sem motivo, uma ereção que demora mais do que o normal. Sinais que você ignorou porque a vida é corrida, porque o ego não deixa aceitar, porque ninguém te avisou que isso tinha nome, causa e consequência. E no meio disso tudo, muitos culpam a testosterona. Acham que a queda do desejo é hormonal, mas na maioria das vezes o hormônio está ali, pronto para agir. O que falta é o caminho aberto, é o leito sanguíneo livre, é o sistema funcionando como uma sinfonia. Entender isso é um ato de libertação. Porque não é que você esteja quebrado, você está obstruído. Seu desejo ainda vive, sua energia ainda existe. Só precisa voltar a fluir, como um rio que reencontra seu curso depois de anos represado. E tudo começa aqui, percebendo que o problema não está na falta de vontade, está no bloqueio invisível que impede essa vontade de se transformar em ação. E é esse bloqueio que vamos aprender a dissolver, com inteligência, com respeito ao corpo, com a clareza de quem sabe que ainda dá tempo. Porque dá. E começa agora. Quando você consome alimentos ricos em gorduras trans ou excesso de açúcares, o organismo entra em modo de defesa. Uma reação inflamatória se instala imediatamente, quase como um alerta interno. Os vasos sanguíneos, delicados como fios de seda, começam a se fechar, endurecer, até que o fluxo vital se transforma numa corrente lenta e pesada. O sangue fica com uma textura parecida com gelatina, espesso, grudando nas paredes, retardando a chegada do oxigênio e dos nutrientes aos tecidos. E o que acontece quando isso ocorre? A resposta sexual, que depende dessa circulação rápida e precisa, sofre diretamente o impacto. O mais cruel dessa armadilha é que ela acontece sem aviso, quase despercebida. Depois de uma refeição assim, você pode se sentir normal por horas, mas seu corpo está vulnerável, bloqueado, menos capaz de responder na hora que mais importa. Existe uma bebida que vai muito além do simples ato de saciar a sede.
Ela age como um catalisador, despertando uma resposta corporal profunda e essencial para a ereção. Essa bebida é conhecida como suco de beterraba com gengibre, uma combinação que tem ganhado destaque pela capacidade de melhorar a circulação sanguínea de forma natural e rápida. O que esse suco faz é algo raro. Ele relaxa os vasos sanguíneos de maneira natural e potente, liberando o fluxo de sangue para o corpo cavernoso do pênis de forma quase imediata. É como se acendesse um fogo interno, um sinal verde para a circulação, que até então estava engarrafada e lenta. O segredo desse efeito está no óxido nítrico, uma molécula produzida pelo corpo, que é fundamental para dilatar os vasos e permitir a ereção. A beterraba é rica em nitratos naturais, que no organismo se transformam em óxido nítrico, promovendo essa vasodilatação essencial. O gengibre complementa essa ação, trazendo propriedades anti-inflamatórias e melhorando ainda mais a circulação. Estudos clínicos realizados com homens acima dos 60 anos confirmam a eficácia dessa combinação, mostrando melhora significativa na firmeza e rapidez da ereção, sem efeitos colaterais graves. O formato líquido desse suco é outro ponto importante. A absorção pelo organismo é acelerada, garantindo que o efeito aconteça em poucos minutos, no momento em que é mais necessário. Mas é fundamental entender que o consumo dessa bebida deve ser equilibrado, sem exageros, para evitar sobrecarga e garantir resultados reais e sustentáveis. Inserir esse suco de beterraba com gengibre na rotina, com consciência e moderação, pode transformar a qualidade de vida, trazendo não só mais potência, mas um senso renovado de vitalidade e confiança. O corpo responde quando recebe o que precisa para agir. E essa bebida é o convite para essa resposta acontecer. O corpo, por mais preparado que esteja, pode se fechar em um instante. A ansiedade sexual é uma sombra invisível que muitas vezes se instala silenciosamente, bloqueando o caminho da ereção mesmo diante das melhores condições físicas. O medo de falhar tem um poder quase mágico de travar o corpo no momento exato em que ele deveria se abrir para o prazer. Esse medo se manifesta na química do cérebro. O cortisol, conhecido como o hormônio do medo, se eleva rapidamente diante da expectativa do fracasso, desencadeando uma reação em cadeia que inibe a circulação e reduz a sensibilidade. É um sinal de alerta do sistema nervoso, que interpreta a situação como uma ameaça e não como um momento de conexão e prazer. Essa reação é antiga, faz parte da nossa sobrevivência. Mas no contexto da vida sexual, ela se torna uma armadilha cruel, que sabota o desempenho e aprofunda a insegurança. O cérebro masculino, moldado por experiências e condicionamentos, pode criar um ciclo onde a ansiedade se autoalimenta, transformando o medo em realidade. Respirar fundo, trazer o foco para o corpo e para o momento presente é uma saída silenciosa e poderosa. Técnicas simples de respiração ativam o sistema parasimpático, aquele que acalma, que reconecta o corpo ao prazer e dissolve o medo. O cérebro aprende, aos poucos, que o momento não é de perigo, mas de entrega. Confiar apenas nos estímulos físicos ou visuais não é suficiente. A ereção é uma dança delicada entre mente e corpo, uma sinfonia onde cada nota importa. Reverter esse condicionamento mental requer paciência e gentileza consigo mesmo, para romper o ciclo de tensão e abrir espaço para o fluxo natural da virilidade. Existe um ritmo que o corpo reconhece, um ciclo sutil e poderoso que, quando respeitado, abre portas para uma virilidade restaurada. Não basta tomar a bebida certa, nem respirar fundo isoladamente. É a combinação consciente desses elementos, repetida noite após noite, que cria um terreno fértil para a potência florescer. A hora de consumir a bebida é mais do que um detalhe, é parte do ritual. Tomá-la no momento errado pode fazer com que seu corpo não absorva seus benefícios da forma esperada. Quando o corpo está calmo, em um estado de repouso profundo, é que essa substância age com mais eficácia, alcançando cada vaso sanguíneo, cada tecido, despertando a circulação no corpo cavernoso. Esse ritual noturno se completa com exercícios simples de respiração e foco, que acionam o sistema nervoso parasimpático, responsável pela calma, pela recuperação e pelo prazer. Respirar com intenção, com consciência, como se cada inspiração fosse um convite ao corpo para relaxar e se abrir. Homens que passaram pelo treinamento militar sabem que o corpo responde melhor quando treinado para obedecer a um ritmo e uma repetição constantes. Essa mesma lógica vale para a virilidade. Ela é um músculo que se fortalece com cuidado, com disciplina amorosa.
Treinar o corpo para esse modo de ativação não é uma questão de esforço, mas de acolhimento e paciência. Para homens que vivem sozinhos, esse ciclo pode ser ainda mais desafiador. O isolamento cria uma barreira invisível que dificulta a manutenção da motivação e da rotina. Mas é justamente aí que o ritual pode se transformar em uma ponte, uma âncora de autocuidado e de conexão profunda consigo mesmo, uma forma de resistir à solidão e se reencontrar no prazer do corpo. Esse ciclo da virilidade, feito de bebida, respiração e ritual, é uma dança silenciosa que o corpo aprende a dançar novamente, com firmeza, com desejo, com vida. A próstata é mais do que uma glândula. É um elo silencioso que conecta saúde e potência. Quando ela fica congestionada, inchada, o impacto vai além do desconforto físico. Essa tensão reverbera no sistema nervoso e nos vasos sanguíneos, criando um ambiente onde a ereção se torna difícil, por vezes até impossível. Essa bebida vasodilatadora que revelamos não atua só na circulação do pênis. Ela também ajuda a aliviar a tensão pélvica e prostática, promovendo um fluxo sanguíneo mais livre, reduzindo a congestão e estimulando a regeneração dos tecidos ao redor. Isso não acontece da noite para o dia, mas com o uso contínuo, é possível sentir o alívio progressivo, um conforto que se traduz em vigor renovado. Existe um exame simples que muitos homens evitam, ignoram ou protelam, mas que pode ser decisivo para entender o estado da próstata e sua influência na função erétil. Esse exame, realizado a tempo, pode evitar anos de frustração e sofrimento silencioso, abrindo caminho para intervenções eficazes e naturais. Há histórias de homens que, ao cuidarem da próstata junto com a circulação, recuperaram não só o prazer sexual, mas também o prazer urinário. A sensação de controle, de liberdade, que traz de volta a confiança e a dignidade. Porque a saúde da próstata é um pilar que sustenta a virilidade, e cuidar dela é cuidar da própria essência masculina. A bebida, então, é uma aliada que atua em duas frentes. Renova o sangue que chega ao pênis e desinflama o terreno que pode impedir o corpo de responder. Um movimento duplo, que vai muito além do efeito imediato, tocando a raiz do problema para uma virilidade que dura. O silêncio se instala na relação como uma sombra fria. A falha repetida não é apenas um momento de fragilidade isolado, ela vai minando a confiança, criando um abismo onde antes havia cumplicidade. Esse afastamento silencioso provoca insegurança em ambos, porque o desejo também vive da emoção, da segurança, da certeza de ser visto e amado. A mulher madura, mesmo quando não fala, carrega uma expectativa profunda e delicada. Ela quer sentir que a força que ela conheceu no parceiro ainda está lá, que a intimidade pode ser renovada, que o prazer pode voltar a ser uma linguagem compartilhada. Essa expectativa raramente é expressa com palavras, mas é sentida em cada olhar, em cada hesitação. Reconquistar essa confiança começa com um gesto que muitos esquecem: o cuidado consigo mesmo. É preciso olhar para o próprio corpo com respeito, entender que o caminho da virilidade não é uma estrada reta, mas uma dança de ajustes, paciência e persistência. Esse cuidado ressoa na relação, porque quando um homem se dedica a se fortalecer, ele mostra a quem está ao seu lado que a jornada é conjunta. A conversa honesta, mesmo que difícil, abre portas para um novo começo. Pequenas vitórias, um toque, um gesto, uma palavra, criam pontes. A técnica da reconexão gradual é a arte de construir esse caminho passo a passo, sem pressa, respeitando o ritmo de ambos, redescobrindo o prazer em camadas, como quem descobre um novo livro favorito, página por página. Terapeutas especializados em casais com mais de 60 anos destacam que essa reconstrução vai além do físico. É uma viagem emocional e espiritual. É aprender a olhar o outro com os olhos da empatia e aceitar que a intimidade verdadeira é feita de encontros genuínos, de vulnerabilidade compartilhada e de coragem para continuar juntos, apesar dos desafios. Essa bebida especial que ativa ereções fortes em minutos após os 60 não é um segredo guardado por acaso. Ela combina ingredientes naturais poderosos conhecidos há séculos pela capacidade de melhorar a circulação e estimular a produção de óxido nítrico, a chave para a dilatação dos vasos sanguíneos que alimentam o corpo cavernoso do pênis. Entre seus componentes principais estão a beterraba, rica em nitratos naturais, o gengibre, que combate a inflamação e melhora o fluxo, o limão, que reforça a imunidade e o equilíbrio do pH, e o mel, que oferece energia e antioxidantes.
Cada um desses ingredientes atua em sinergia, como uma orquestra afinada para reacender a potência esquecida. A forma líquida da bebida permite uma absorção rápida e eficiente, diferente de cápsulas ou suplementos que precisam ser processados mais lentamente. Isso significa que em poucos minutos após o consumo, você pode sentir o corpo respondendo, os vasos relaxando, o sangue fluindo com força renovada. Não é mágica, é ciência aplicada à sua rotina. Incorporar essa bebida no dia a dia é simples, mas exige atenção à hora certa e ao contexto emocional. Ela funciona melhor quando consumida em um ritual tranquilo, preferencialmente no final da tarde ou início da noite, momento em que o corpo começa a desacelerar e a mente a se preparar para o prazer. Evitar exageros é essencial. Uma dose diária é suficiente para estimular o sistema vascular sem sobrecarregar o organismo. Esse ritual pode ser acompanhado de práticas que complementam o efeito da bebida. Uma respiração profunda, que acalma o sistema nervoso, um breve momento de meditação para afastar o cortisol, o hormônio do medo, e uma conexão consciente com o corpo, sentindo cada gota desse líquido que ativa a vida dentro de você. Não é apenas um gole, é um convite para se reencontrar, para despertar a potência que nunca se foi, apenas estava adormecida. Com o tempo, esse hábito cria um ciclo virtuoso. Circulação ativada, mente tranquila, corpo pronto para o prazer. Você percebe que não depende mais de fórmulas mirabolantes ou remédios que parecem distantes da sua essência. Essa bebida é uma chave, mas a porta que ela abre é o seu compromisso com a própria vitalidade, a sua escolha diária de ser protagonista da sua saúde e do seu prazer. A vitalidade renovada pelo simples ato de beber essa mistura natural vai além do físico. Ela alcança a essência do que significa sentir-se vivo, sentir-se capaz, sentir-se digno de prazer, mesmo depois dos 60. Esse momento de autocuidado tão simples e acessível cria uma ponte entre o corpo e a mente, entre o presente e o futuro que você ainda pode construir. É um gesto de respeito a si mesmo, que fala silenciosamente para o cérebro. Eu mereço essa energia, eu mereço esse prazer. A beleza desse ritual está na sua rotina. Não precisa ser um evento grandioso, não requer esforço desmedido. Basta dedicar alguns minutos, com atenção plena, para preparar essa bebida e beber com consciência. Ao fazer isso, você está treinando seu corpo para reagir diferente, para deixar de lado o cansaço que insiste em dominar e dar espaço a uma circulação mais leve, mais ativa, mais vivaz. A regularidade transforma o que era um simples gole em uma fonte constante de renovação. Integrar essa bebida no seu cotidiano também é um convite para observar o que seu corpo realmente pede. Talvez, naquele dia mais difícil, você sinta a necessidade de desacelerar mais cedo, cuidar da alimentação, evitar estresses desnecessários. Ela se torna um termômetro silencioso do seu equilíbrio, uma âncora que traz você de volta para o que realmente importa: sua saúde, seu prazer, sua paz. Não subestime o poder dessa combinação simples e natural. Em cada gole existe a possibilidade de uma mudança, de uma retomada de controle sobre o próprio corpo. E essa retomada não é uma luta árdua, nem uma corrida contra o tempo. É uma jornada de reconexão, um reencontro com a força que mora dentro de você, esperando apenas o momento certo para despertar. Essa é a mensagem profunda dessa bebida. Você pode se reinventar a qualquer hora, a qualquer dia, com um gesto simples que reforça quem você é e quem você ainda pode ser. A potência depois dos 60 é uma escolha que começa com um gole, um momento de presença, um ato de amor próprio, e o que ninguém diz sobre voltar a ter ereções fortes após os 60. Potência sexual não é uma questão de sorte ou juventude, mas sim uma dança complexa entre fisiologia e escolha consciente. É um convite para sair do modo automático e assumir o controle do próprio corpo, da mente e do coração. A bebida que revelamos aqui não é mágica, não promete milagres instantâneos, mas ela ativa um mecanismo que seu corpo já possui. E um mecanismo que só precisava de um gatilho, de um toque, que reaviva o fluxo da vida. O segredo não está em um único elemento, mas na combinação poderosa: circulação livre, tranquilidade emocional e consistência diária. Essa sequência é a base para transformar a potência não apenas em momentos esporádicos, mas em uma vitalidade que nasce de dentro, que se espalha em cada célula, que reflete no brilho dos olhos, na firmeza do toque, na presença real do prazer. O prazer masculino maduro é um renascimento, uma retomada de uma força que sempre esteve lá,
escondida sob camadas de medo, cansaço e desinformação. Ele começa com a decisão consciente de romper com a estagnação, de se permitir sentir, de se cuidar com gentileza e determinação. A ereção forte é apenas o sinal exterior dessa vitalidade que pulsa silenciosa, profunda, transformadora. Neste momento, você já sabe que não está sozinho, que essa jornada tem muitos caminhos, mas que a porta para a transformação está aberta. Cabe a você decidir atravessá-la, para reencontrar o prazer, a confiança e a alegria de viver plenamente, mesmo depois dos 60. Porque a vida, assim como a potência, é uma chama que pode ser acesa a qualquer instante. Basta o toque certo.